Você fez muita guerra com muita gente mesmo sem querer. Você despertou ódio, ira. Você despertou revolta, intriga. Tudo isso só porque você decidiu ser absolutamente você própria. Olha o que está escrito aqui. É um conselho de Paulo, Romanos 12, 18. No que for possível, no que depender de vós, tende paz com todos. Quantas coisas você não fez para dar certo? Quantas coisas você não fez para melhorar, sem precisar mexer com ninguém? Sem precisar ir perturbar ninguém, sem precisar ir bater na porta de ninguém. E mesmo assim, decidiram odiar você. Mesmo assim, decidiram ficar com raivinha. Você fez guerra sem gritar que queria guerra. Você provocou gente sem provocar de propósito. Você criou inimigos, inimigas, sem precisar dizer que queria inimizade. E por que é que tudo isso acontece, Roberto? É simples. É simples. Você vai ser odiado ou odiada por coisas que você nem imaginava, simplesmente por você se permitir ser você. Já ouviu aquela parábola do sapo e o vagalume? O vagalume está lá brilhando, o sapo estica a língua e come ele. Não dá tempo do vagalume perguntar por que o sapo está fazendo aquilo. Mas se o sapo fosse responder, ele diria: o meu instinto. Algumas pessoas têm esse instinto de quererem guerra com você, complicar a sua vida, atrapalhar. Mas, Romanos 12, 18. No que depender de vós, no que for possível, tende paz com todos. Faz a tua parte. Infelizmente, não dá para ter paz com todos. O feitiço começou a virar contra a feiticeira. Ela abriu a boca para amaldiçoar a tua casa. Abriu a boca para profetizar desgraça. Para ser feiticeira ou feiticeiro, nem precisa ter pacto com aquelas forças das trevas. Existe uma oração na Bíblia chamada oração contrária. É o agoureiro. É aquela pessoa que chega a dizer que até professa a mesma fé que a sua. Chega a dizer que crê no mesmo Deus que você crê. Mas ela pede o inverso do que você precisa. Enquanto você pede paz, do outro lado ela pede guerra para você. Enquanto você pede fartura, do outro lado ela pede escassez. É oração contrária. Mas o Senhor visitou meu coração. Ele mandou dizer para você hoje, nessa data de hoje, que o feitiço virou contra a feiticeira. E você pode descansar o seu coração, mas descanse de verdade. Porque Deus, Ele só permite o que Ele quer. O que não acontece sobre o mandado de Deus acontece sobre a permissão dEle. Tudo passa por Deus, tudo. Jesus Cristo disse que até os fios de cabelo da nossa cabeça tem contado. Tu entendeu isso aqui? Hoje, essa mensagem vem como resposta, como confirmação de Deus para a sua vida. O feitiço virou contra a feiticeira. E por esses dias, você vai ver o que vai acontecer. Quem queria te ver caída, vai ter que te ver de pé. E quem achava que iria ter êxito diante das pragas que lançaram, vão ver Deus te exaltando muito mais. Exaltação de Deus para a sua vida. Se você recebe, deixa um amém nos comentários e tome posse. Jesus quer que você receba essa oração hoje, porque você chegou até aqui e não foi coincidência, nem foi obra do acaso. Foi o próprio Deus. Então escreve o seu nome aqui nos comentários e receba essa oração hoje, porque eu creio que quando nós oramos, apresentando a Deus, seja qual for a causa, fica melhor do que está. Então, se você quiser também, coloque aqui qual é a causa da oração, qual é o pedido de oração. Apresente, porque enquanto você escreve, eu oro. Pai,
No santo nome do teu Filho Jesus Cristo, hoje eu oro, pedindo misericórdia, providência, ajuda. Peço ao Senhor que envie do céu aquilo que essa pessoa que acabou de colocar o seu nome nos comentários precisa receber. Jesus, se não fosse o Senhor na nossa vida, nada aconteceria. Se não fosse o Senhor na nossa história, nada existiria. E hoje eu te peço, visita essa pessoa que está orando comigo, Pai. Essa pessoa que precisa de ajuda. Eu não sei qual é a causa, se é financeira, espiritual, física, se é causa conjugal, mas toma em tuas mãos. E eu te peço hoje, concede vitória para a glória do teu nome. Amém. Você já escreve pela fé que eu tomo posse. Escreve eu tomo posse pela fé, porque eu creio que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Essa palavra hoje é para você. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado e há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Deus me pediu hoje para falar para você sobre a porta que não se abriu ainda. Então presta muita atenção. Eu já lutei muitas vezes para conquistar coisas que eu queria muito. E aquela coisa que eu queria muito não chegava. Batia na porta, pedia ajuda, fazia o que deveria ser feito, fazia o que era necessário se fazer. Chamava a atenção de um, implorava a atenção do outro, economizava às vezes, eu fazia literalmente tudo o que deveria ser feito quando se queria conquistar algo. Mas acontecia algo que eu não conseguia compreender. O negócio não andava, não vinha. E por diversas vezes eu cheguei a dizer, deve ser maldição, deve ser praga, gente desejando mal, mas não era. Não era. Era apenas um fator que a gente ignora muito. Não era o meu tempo. Não. Não tem como pegar uma criança, colocar ela para sentar na poltrona ou no banco de um motorista de caminhão e dizer dirija. Não, as experiências precisam vir. E algumas coisas não chegaram para você, não é porque você está fazendo errado, não é porque você está fazendo o que não deve ser feito, não. Não chegaram simplesmente porque não é o seu tempo. Eu acredito muito nisso. Vou falar de forma mais pausada. Eu acredito muito nisso. Que existem coisas que Deus, Ele vai isolar, porque tudo passa por Ele. O que não acontece sobre o seu mandado, acontece sobre a sua permissão. E eu acredito muito nisso, que existem coisas que Deus, Ele priva, Ele segura. Ele segura porque Ele sabe exatamente quem é a filha e o filho dele. Essa palavra hoje é para você. Tudo tem o seu tempo determinado debaixo do céu. E você vai dando glória a Deus aí enquanto não chega, mas não desiste. Continua perseverando. Já já chega o seu tempo de segurar aquela chave, apertar aquela bênção e dizer, estou de posse de vitória. Recebe essa palavra? Tem coragem de compartilhar com mais alguém? Então faz isso agora. Clica nessa seta ou copia o link desse vídeo e coloca nos status. E que Deus te abençoe. Algumas pessoas que você conhece ficaram de luto ainda essa semana. E ficaram de luto porque essas pessoas não queriam ver você perseverando naquilo que Deus lhe disse que daria certo. Roberta, o luto é uma palavra tão forte, mas algumas pessoas ficaram de luto. De luto porque elas queriam muito que você quebrasse a cara e você não vai quebrar porque Deus não vai deixar. Vão ficar de luto porque queriam ver sua casa indo de mal a pior. Mas o Senhor manda te avisar hoje que Ele estará fortalecendo sua casa e aqueles que moram debaixo do teto, que você também faz parte. Aqueles que querem ver o seu final, o seu fracasso, ficaram de um luto tão profundo, mas tão profundo, que o seu sorriso vai incomodar, ao ponto de fazer algumas pessoas olharem para você e se perguntarem, mas eu apostei para dar tão errado na vida dela? Pois é, esqueceram de um detalhe. Isaías 54:17. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Porque essa é a herança que vem do Senhor e a justiça que dele procede, diz o Senhor. Haverá um luto muito grande,
para essas pessoas que andam querendo ver o seu fracasso, a sua tragédia, o seu final. E eu lhe digo isso com alegria no coração e com brilho nos olhos, debaixo de uma autoridade que Deus me entregou. O luto dos seus inimigos será visível aos seus olhos, porque enquanto para alguns a alegria deles era lhe ver no chão, eles vão ter que ficar tristes, vendo você de pé. Se você concorda com essa palavra, sem mais delongas, já escreve aqui: haverá luto para os meus inimigos e alegria na minha casa. Vai ser preciso acontecer um luto e não será na sua casa. Se você é uma pessoa da fé, fique aqui para ouvir o que Deus me mandou entregar hoje. Enquanto eu fui tomar um banho, acredite se quiser, eu não sei se você já teve essa experiência. Eu estava no banheiro, tomando meu banho. Como você sabe, eu não acredito no acaso. Eu acredito que tudo nessa vida tem um propósito, tem um motivo, tem uma causa, tem um porquê. E Deus falou no meu coração que haveria um luto, e esse luto não seria na sua casa, mas seria um luto para os teus adversários. Algumas pessoas estão esperando ver a sua casa cair, ver os seus sonhos virem à ruína. Tem gente querendo ver o seu fracasso. Tem gente querendo ver o seu mal. Querendo ver as coisas desandarem para você. Mas Deus me mandou entregar isso aqui hoje com muita responsabilidade. O Senhor, Ele manda te avisar que o luto dos seus adversários já está previsto. E sabe quando é que os seus adversários entram em luto? Quando essas pessoas não conseguem ver a maldade que elas queriam acontecer na sua vida. Muita gente entra em luto quando não vê a sua casa sendo atingida pelo mal. Muita gente entra em luto quando não lhe vê em depressão. O luto dos adversários é exatamente a seguinte colocação. Sabe aquela pessoa que gostaria muito de ver você na tragédia, na perca, no dano, sem recurso, sem apoio? Bom, quando essa pessoa que queria ver você assim, ela não consegue ter esse êxito, ela entra em luto. E o que é o luto, Roberto? Ou o que seria o luto? O luto é exatamente a pessoa ficar chateada, revoltada, indignada, por não ver todos os desejos que ela lançou ao seu respeito acontecendo. É uma pessoa que lhe praguejou, uma pessoa que queria muito que sua casa viesse a entrar em uma fase de escassez. Mas ao invés disso, o que aconteceu? Deus decidiu prosperar. Deus decidiu lhe honrar. Deus decidiu colocar bênçãos sem medidas no seu lar. Acredite, muita gente fica revoltada quando percebe que os planos, os desejos, as palavras de maldição não chegaram até a sua casa, não chegaram até a sua tenda. E olha a mensagem que Deus mandou entregar para você hoje. Jeremias capítulo 1, versículo 19. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Presta atenção. Eu não sei quais são as pessoas que andam querendo ver o seu mal. Eu não sei quantas pessoas andam querendo ver sua queda. Eu não conheço sua vida, não conheço sua trajetória. Eu não sei o que você faz. Eu não sei por onde você anda. Eu não sei o que você costuma comer, o que você costuma ingerir. Mas eu posso lhe dizer uma coisa com toda a garantia. Algumas vezes não precisa ter muita coisa para despertar a inveja de muita gente. Algumas vezes basta ser você. Algumas vezes é necessário apenas ter a luz de Deus na vida para incomodar muita gente que vive no inferno.
Algumas vezes nem precisa ser a pessoa com poder aquisitivo, é só ter Deus na vida. Jesus Cristo diz que a luz incomoda aqueles que estão nas trevas, mas os homens amaram mais as trevas do que a própria luz. Isso é forte. Mas, por si só, isso que eu lhe disse já responde. Responde porque tem gente que lhe odeia porque a luz de Deus habita em você. Tem gente que lhe detesta porque você tem Deus na sua vida. E hoje, essa palavra, ela veio diretamente ao seu coração. Jeremias 1,19. Lutarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. A inveja, a fofoca, as maldições, as pragas lançadas, o desejo de muitas pessoas que a sua vida não melhore, que você não tenha êxito, que você não tenha sucesso, porque para algumas pessoas é exatamente isso que elas querem, que você não tenha nada na vida. E parece ser uma coisa muito simples de falar, mas não sai do contexto da verdade. Para algumas pessoas, verem você sorrindo é um luto para elas. Porque essas pessoas gostariam de ver a sua tragédia. Se você soubesse o peso do seu sorriso, na balança do adversário, o seu sorriso é mais pesado do que o peso de 1 tonelada. Ah, se tu soubesse. Na balança do adversário, os seus olhos brilhando, cheio de sonhos, conseguem encandecer a ótica do inimigo, porque o brilho de Deus ofusca o olhar do adversário. Se você pudesse pesar o quanto o seu glória a Deus atrapalha a audição do inimigo, você abriria sua boca mais vezes para engrandecer o nome daquele que vive e reina para sempre. Hoje os teus inimigos ficarão de luto. Quem gostaria muito de ver você na sarjeta, ver você na miséria, quem gostaria muito de ver você sem recurso, sem ajuda, vai precisar pedir forças ao Deus deles. Porque eu venho em nome de Jesus entregar essa mensagem, que você será mais fortalecido do que nunca, e debaixo da autoridade do Deus Todo-Poderoso, receba força, coragem e graça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Escreve assim: eu recebo. Escreve: eu recebo. Agora coloca o teu nome aqui do lado. Deus abençoe você que está chegando. Coloca o teu nome aqui do lado, porque eu quero fazer uma oração agora. Eu oro pela sua vida em nome de Jesus. Eu peço que o Divino Espírito Santo repreenda todo o cansaço, todas as dores, todo o peso, todo o jugo, todas as amarras que prendem, travam, que sejam neutralizadas, Pai. Eu apresento esta vida e peço que no reino espiritual, toda obra contrária que foi proferida, que foi propagada, que foi levantada para tentar atrapalhar, para trazer ruínas, para trazer problemas, seja aniquilado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, eu profetizo restauração, coragem, força, e que aqueles que se oporem como muros contra esta vida que está me ouvindo agora orar, que essas pessoas tenham um encontro com o Senhor. Que o Senhor abra os acessos por tua misericórdia. O Senhor sabe e pode fazer. Eu não, mas o Senhor pode. E essa é minha oração, em nome de Jesus. Você de posse de vitória, escreve aqui amém. Escreve aqui amém. Ai, hoje é dia de luto para os teus adversários. Os seus adversários ficaram de luto porque eles não vão ver o desejo do coração deles se cumprindo na sua vida. É livramento, proteção e refúgio de Deus. E nesse momento eu quero lhe encorajar a clicar agora nessa seta aqui embaixo, tem uma seta aqui embaixo, ou então você clica no nome copiar link e coloca nos seus status.
Eu sei que tem gente que vai ficar furiosa quando receber essa mensagem hoje, porque vai ter a curiosidade de olhar, mas o nome do Senhor será glorificado. E você vai ser a pessoa que estará transmitindo, compartilhando o anjo de Deus nessa terra. Clica nesse botão, não saia da mensagem antes de compartilhar, tá? Estende a mão para cá, que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo repouse sobre sua vida, sobre sua casa. E você, de posse de vitória, fala e digita amém. Que Deus te abençoe. Se existe uma coisa horrível no relacionamento, é você segurar uma pessoa para que ela não vá embora. Quando a pessoa já lhe deu todos os sinais que ela quer partir. Ela já não lhe respeita, ela não faz questão de estar perto, ela não faz questão que você fale com ela nem lembra de você às vezes. Uma pessoa que faz isso, ela já deixou muito claro que as malas já estão prontas e às vezes é você quem está impedindo dessa pessoa partir. É lamentável isso que eu vou lhe dizer, mas para de implorar sentimento. Se alguém decidiu sair da sua vida, deixe ir. Se alguém decidiu mudar os planos, se essa pessoa não sonha mais em envelhecer as mãos ao lado das suas mãos, se essa pessoa não quer mais caminhar do seu lado, se ela não se esforça mais para saber como você está, deixa partir. Não existe sentimento mais vergonhoso e sem glória alguma do que o sentimento de... A gente chama de pena, mas não é pena. É o sentimento de dó. Ninguém deve ficar do seu lado porque você pediu. As pessoas devem amar as outras porque querem amar. Eu não sei se esse vídeo chegou para você em um momento oportuno, mas eu tenho certeza. Faz parte de um grande sinal de Deus para a sua vida. Esse ano que passou agora, houveram pessoas que tinham condições de ter te ajudado e não te ajudaram. Gente que você achou que poderia contar, pessoas que você chegou a pensar que poderia incluir na lista da hora do socorro. Mas você fez um teste. Você procurou, precisou, você deu um alô, mas não teve retorno. Nem para perguntar assim, o que foi que aconteceu? Não foi? Você fez questão de experimentar para saber se você poderia contar. Agora escuta. Até Deus observou a tua atitude, que foi para você abrir os olhos e entender que quem passou no ano anterior fazendo juras que poderia você contar com essa pessoa quando fosse ela atenderia, esse ano agora vai precisar de você. E não é para você se vingar. Você tem duas opções. Ou você permite que a pessoa colha o silêncio que ela plantou na sua vida quando você semeou socorro, ou você dará uma boa lição mostrando que você não é igual a ela. 2026 será um ano de muita reviravolta. E aquelas pessoas que tiveram a oportunidade de ajudar você e não fizeram, vão se arrepender.